Irmãos, eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Não estranhamente, o Senhor deu as canções que estão escritas também nesse livro. Nós declaramos algumas delas. Apocalipse capítulo 5. O Wesley vai pôr e coloca na NVI, Wesley, por favor. Que eu vou ler aqui, ó. Versículo 1. Todos acharam? Amém? Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o louvor, de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus toda gente, toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Amém, irmãos? Feche seus olhos, querido. Senhor, nós estamos diante do teu altar nessa noite, Pai, e eu peço que o Senhor me use, ó Deus, para a honra e a glória do teu nome. Coloca nos meus lábios a tua palavra viva e verdadeira, ó Deus, e diminua nesse momento, ó Deus, tudo que possa vir do meu coração e de mim mesmo. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais nessa noite. Ó Pai, que o céu seja aberto sobre Lagoinha, Manhuaçu nesse momento. Ó Deus, e que haja entendimento, que haja graça e sabedoria, Pai, para que nós possamos não apenas ouvir, ó Deus, e não apenas entender, mas praticar aquilo que foi falado. Ó Deus, guarda o nosso coração, que o inimigo não roube a nossa atenção, Pai, que nós possamos estar direcionados pelo Senhor nessa noite e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, quando a gente vai falar sobre o Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse, muitas coisas assustadoras a gente pode pensar. E nesse texto, ele vai nos revelar o propósito de Cristo. Porque Cristo, então Deus decidiu estabelecer que Cristo viria entre os homens, morreria uma morte de cruz, ressuscitaria ao 3º dia e voltasse para Deus. Qual o propósito disso? Fazer com que todo homem tenha acesso a Deus. Ok, isso aí nós sabemos. Mas e depois disso? Tem um plano do Senhor reservado para nós, algo que está lacrado diante do trono de Deus, e era necessário que Cristo viesse para que isso acontecesse, e alguém fosse achado digno de abrir o livro e desatar os selos. O texto de Apocalipse vai nos falar sobre um livro e os seus selos.
Livro nesse contexto pode representar, Abraão, a aliança de Deus, as suas promessas, os seus planos e os seus testamentos. Testamentos nós sabemos que é aquilo que está escrito a nosso respeito para que nós possamos herdar do Pai. Esse mesmo livro foi revelado lá em Daniel capítulo 12, versículo 4. Você consegue colocar aí para mim, Wes? Daniel capítulo 12, versículo 4. Hoje eu vou gastar esse negócio aí. Deixa eu ver se eu acho que mais rápido. Foi? Daniel capítulo 12. Mas você, Daniel, guarde o segredo e as palavras dos 7 livros até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Estava falando sobre esse livro, estava falando sobre os dias finais. Daniel é um dos profetas mais apocalípticos do Antigo Testamento. Ele vai apontar para Cristo e sobre o final dos tempos várias vezes no seu capítulo. Começa no capítulo 7 e finda aí no capítulo 12. E esse livro aponta para os projetos de Deus e o plano para o mundo. A visão de Apocalipse foi dada a João, revela o que aconteceria no final do plano de Deus a respeito de Jesus. E por que eu estou falando no final? Porque antes de Cristo, o que aconteceria até Ele vir à terra e ressuscitar já tinha sido revelado. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 24, versículo 27... Desde Gênesis e os profetas, Deus vai revelando o seu projeto de salvação para todos, simbolizando a sua aliança, os seus símbolos e as suas profecias. Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, esse é Jesus falando. Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus falando de si mesmo. Eles perguntaram, mas aí o Cristo? Olha, o Cristo já foi revelado a vocês. Tudo o que aconteceu até os dias de hoje aponta para o que está acontecendo agora. O próprio Jesus falando. E como assim, Kaique? O que aconteceu? Como que isso foi revelado através da Bíblia? Desde a queda do homem Adão, Deus já havia apontado uma direção sobre aquilo que iria acontecer. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai falar assim: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Primeira promessa messiânica: Cristo nasce de uma mulher e derrotará Satanás. Sacrifício substitutivo, em Gênesis 3, 21, Deus veste Adão e a Eva com roupas de animais. O sangue inocente seria derramado para cobrir o pecado do homem. A expiação do pecado, necessidade de derramamento de sangue, Abraão, daquilo que era puro e inocente, que um animal não tem maldade, não tem malícia, então é necessário que um animal perfeito fosse sacrificado para que Deus tivesse acesso aos homens, encobrisse o pecado deles. Isso aponta para a justificação pelo sangue de um inocente, o sacrifício e a adoração, Abel e o sacrifício aceitável. Gênesis capítulo 4, versículo 4, o sangue era aceito como sacrifício e aponta para a necessidade da expiação dos pecados. Somente aí não, Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, vai apontar para uma única porta, uma única salvação, um único meio, Marcelo, de salvação, porque se tivesse fora da arca, não tinha como ser salvo. E da mesma forma, se você não estiver em Cristo, não tem como ser salvo. Então tudo que vem acontecendo, vem trazendo e apontando na direção das coisas futuras, de Cristo, de como seria juízo e salvação. Cristo refúgio como juiz. Aquela arca era o único lugar de salvação. Não havia como você estar salvo, Gabriel, fora da arca. O mundo estava inundado, coberto de água. Por mais que você tivesse um barquinho, o seu alimento acabaria. E aí, se você não morresse afogado, ia morrer de fome.
Então a arca com Noé aponta e direciona para Cristo. Gênesis capítulo 14, versículo 18, vai apontar para Melquisedeque, rei e sacerdote, sem genealogia registrada. Melquisedeque na Bíblia representa a Cristo, porque Cristo não tinha DNA paterno, a não ser o de Deus. Melquisedeque não fala quem foram os pais. O pastor pregou aqui recentemente sobre Melquisedeque. Não fala sobre os pais. Então ele aponta para Cristo, porque ele aparece como rei e sacerdote. Cristo veio para nos fazer, nós lemos em Apocalipse, reis e sacerdotes. Hebreus capítulo 7 vai falar sobre isso, mas não precisa ir lá não. Gênesis capítulo 22, Abraão e Isaac diante do monte, em cima do monte, apresenta a perfeita, como que eu posso usar a palavra? A perfeita representação do que aconteceria. O filho, por amor, mas no caso de Abraão, por obediência, seria entregue como sacrifício. Mas não acaba por aí, porque Deus levanta quem? Um cordeiro que seria entregue para que o homem não morresse, para que nós continuássemos o plano de vida. Então o cordeiro tomaria o lugar do filho. E quem é esse cordeiro? É Cristo. José, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, aponta para aquele que era amado pelo pai, rejeitado pelos seus irmãos, vendido por prata, humilhado e depois exaltado. Quem que é esse? É Cristo, representado pela figura de José. Então o que aconteceu com José, as coisas que foram acontecendo, os fatos históricos, aponta para aquele que viria, amado por Deus, mas rejeitado por nós, irmãos dele de sangue. O seu próprio povo vendeu, aqueles que o amavam, os seus discípulos o rejeitaram, negaram, se ocultaram em determinado momento. Ele foi humilhado, castigado, morto, mas depois foi exaltado em Deus, ressuscitou ao terceiro dia e alcançou a glória de Deus. Você está comigo? Amém? Êxodo capítulo 12. Sem defeito, sem sangue sobre os umbrais, livramento de morte. O cordeiro imaculado que ficaria ali, Marcelo, na sua casa alguns dias, para que você se apegasse a ele. No final você teria que sacrificá-lo. Esse cordeiro da Páscoa é Cristo. Tanto é que Cristo morre na Páscoa, entregue ao seu povo o cordeiro. Lá em João capítulo 1, versículo 29, se puder colocar aí para mim, a gente vai identificar esse cordeiro como Cristo. João capítulo 1, versículo 29. Vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus e, aproximando deles, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou a outra tradução vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é o Cordeiro, irmão? Cristo. Então todas as coisas vão apontando para Cristo. Você está comigo, amém? Pode abaixar um pouquinho. Está alto, achei, aqui para mim pelo menos está alto. Mais para frente um pouquinho, Êxodo capítulo 16, o maná desce do céu. Jesus é o que, Marcelo? O pão da vida, o pão do céu. Vai estar escrito lá, vai estar revelado isso para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Coloca para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Não, desculpa.
João 6,35. Cristo, o pão da vida. João 6,35. O sustento diário, aquele que não podia ser armazenado. João 6,35, está lá assim, ó. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A rocha que foi ferida, lá em Êxodo capítulo 7, capítulo 17, versículo 6. Agora abre para mim, André, 1 Coríntios 10, 4. Vai falar assim: a água jorrou da rocha, depois que Moisés a feriu. E fala que Moisés perdeu a salvação a Abraão, porque ele feriu quem? Ele feriu a rocha. E quem que era essa rocha? Era Cristo. Lá em 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Vai dizer assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo. A Bíblia vem nos trazendo, nos apontando, irmãos, para aquele que iria vir. O sistema do tabernáculo, Deus habitando entre o povo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em 1 João 1,14 vai estar dizendo isso. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Cristo, nosso sumo sacerdote, era Ele. Os reis, os profetas apontam para Cristo. Davi era o rei segundo o coração de Deus, sofredor, perseguido. Cristo era o rei Messias, o descendente de Davi, da linhagem de Jessé. Isaías 53 vai falar assim: o servo sofredor, ele levou as nossas dores, transpassado por nossas transgressões, cuspido, agredido. Isso foi cumprido para Cristo. Mas Isaías estava falando de Cristo. Jeremias, a nova aliança, a aliança escrita no coração, cumprida no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos traz para a nova aliança. As festas judaicas apontam para Cristo: a Páscoa, a morte de Cristo, os pães asmos, vidas sem pecado, as primícias, ressurreição, o Pentecoste, o Espírito Santo, a festa do tabernáculo, Deus habitando entre nós. Tudo isso vem nos trazendo os dias de Cristo, o que aconteceria. Tudo isso vem apontando para a salvação messiânica de Cristo, mas era necessário que nos fosse revelado o que aconteceria após a morte de Cristo. Todas essas informações que eu falei anterior trazem apenas a introdução do que estava acontecendo, porque o plano perfeito de Deus, Abraão, não termina na morte de Cristo, não termina na ressurreição, mas haviam coisas preparadas para o homem após a ressurreição de Cristo, que ainda não tinham sido reveladas. E aí, eu encontro, Wesley, um ponto chave para que isso aconteça, que é aí que eu vou começar a entrar na mensagem. Um ponto que faz com que isso aconteça, Abraão. João se apresenta na Bíblia como o discípulo amado. Todo mundo fala assim: João era o discípulo amado. Eu já ouvi algumas pregações falando que Cristo amava João, mas eu quero te atentar a uma situação. Quem fala que João é o discípulo amado? Qual o texto que nós vemos Jesus falar assim, Marcelo? João, eu te amo mais do que todos os outros.
Não tem. O próprio João se coloca na situação de amado. O próprio João se posiciona como amado do Senhor. O próprio João fala assim: eu sou o discípulo que Jesus ama. Esse posicionamento era do próprio João. Jesus amava todos por igual, mas quem se comportava como um amado era João, porque quando eles iam descansar, quem que repousava a cabeça sobre os ombros de Jesus? Sobre o peito de Jesus? João. Quem se portava com Jesus quando tinha alguma dúvida, quando ia falar? João. Aquele que é amado tem alguns benefícios, Gabriel, porque é importante a gente entender que João, ele não só se sentiu amado, ele se colocou no lugar de amado. Ele se posicionou como amado. Ele se relacionou com Cristo como amado. Ele entendeu o amor de Cristo sobre a vida dele e falou assim: Ele me ama. E às vezes eu posso estar falando para você, Felipe, isso, e você fala assim: e aí? O que isso muda? Muda tudo, irmãos. A forma com que eu me posiciono diante de Jesus e diante de Deus muda toda a minha história, muda todo o acontecimento do momento que eu encontrei com Cristo em diante. Quantos discípulos morreram de morte natural? Alguém pode me dizer? Apenas um. Quem? O amado. Era necessário ter alguns mártires? Era. Mas porque João alguma coisa aconteceu, Gabriel, para que só João, aquele que se colocava como amado, aquele que falava que Cristo o amava, que era amado de Cristo, somente ele morresse de morte natural. Então, o que eu quero falar para você, como você se posiciona diante de Cristo, diante do Pai, faz todo sentido e muda toda a sua história. Outros profetas tiveram informação do fim. Daniel foi profeta messiânico, também falei sobre isso. Isaías também falou sobre o fim, mas ninguém falou com mais detalhes sobre o fim do que João. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: se posicione como amado de Cristo. Quem se posiciona como amado tem a vontade do Pai revelada. João vai falar assim: eis que eu vi um livro, e eu vi o trono, e eu vi isso. E o livro de Apocalipse vai apontando: o primeiro livro a ser escrito foi escrito por João, aquele que teve os segredos do fim revelado, porque se posicionou como amado de Cristo. João estava ali ao lado de Cristo na crucificação. João não se ausentou da presença de Cristo como os outros discípulos. Ele se posicionou como amado. Não só se declarava com palavras, não só acreditava, mas ele se posicionou. E quando eu me posiciono, os segredos de Deus são revelados para mim. Amém? O Pai tem prazer em revelar os seus segredos também. João era o primeiro, e ele apontava para Cristo, e ele teve visões sobre as coisas que aconteceriam no final, porque ele se posicionou como amado de Cristo. Querido, vamos ao texto. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Para que não fique somente a mim, nas minhas palavras, mas
Quem se posiciona tem os planos de Deus revelados. Está ali. Então vi a mão direita daquele que estava assentado do trono. Quem que viu? João. Por quê? Tinha uma posição. Um livro de forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Próximo versículo 2. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper o livro, de romper os selos e desatar o livro? Quero te falar mais uma coisa. Quem se posiciona como amado é consolado. Versículo 3. Eu chorava muito. Quem que estava chorando, irmãos? João. Porque ninguém foi achado digno. Ninguém. Próximo versículo. Então um dos anciões me disse: não chore. Quando eu me posiciono como filho, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas fraquezas, o Pai envia alguém para me consolar. Jesus vira para os discípulos e fala assim: não temeis, porque eu vos mandarei o Consolador. Querido, às vezes você vai falar: Kaique, mas o que eu posso fazer para me posicionar como filho ou como amado? Querido, quem nos separou de Cristo, Abraão? O pecado. Eu quero atentar o seu olhar para uma situação. Quando Adão morre lá no Éden, quando Adão peca, morreu. Quando Adão peca lá no Éden, dado o tempo, quem que apareceu no jardim, Abraão? Deus. Deus sabia que Adão tinha pecado? Sabia. E o que Adão fez? Se escondeu. Mas por que Deus chega em momento nenhum? Eu vejo escrito em algum texto ou em alguma tradução que Deus já chega no Éden chutando o pau da barraca e quebrando o pau e falando assim: ó, vocês são pecadores, tudo tem que morrer. Não. O Deus Todo-Poderoso, Onisciente, que sabia já do pecado, Ele fala assim: Adão, cadê você? Ei, Letícia, cadê você? Mas a consciência do nosso pecado faz nos posicionar diante de Deus assim: não, eu não mereço, eu não posso ir no culto hoje, porque eu briguei com minha esposa. Eu não posso entrar na igreja, porque essa semana eu errei. Querido, todos nós erramos. Todos nós fazemos coisas erradas. E aí não há distinção de pecadinho, pecadão. Porque às vezes se alguém liga assim e fala assim: ó, por que você não veio trabalhar? Você estava com uma dor de cabeça, passando mal, aconteceu alguma coisa, e você simplesmente não foi. Ou por algum motivo: fulano, você está em casa? Não estou não. E você está em casa, você mentiu. É o mesmo pecado do que o cara que foi ali, ô Felipe, e deu 2 tiros no peito do outro e saiu fora. Porque a Bíblia não traz distinção de pecado, ou ela traz? Então todos nós pecamos. Então o que acontece comigo quando o pecado vem sobre a minha vida? A minha vergonha, o meu sentimento, a minha consciência pesada, o meu remorso faz com que eu me afaste de Cristo, que eu me afaste de Deus, que eu não vá à igreja, que eu não participe da célula, que eu não vá viver outros momentos de comunhão com os irmãos, porque eu estou em pecado. Mas em qual momento Deus virou para Abraão e falou assim: Adão, meu Deus do céu, eu estou igual o pastor errando os nomes. Adão, eu vim aqui para esclarecer essa história, porque você pecou, Adão. Jesus falou para ele assim: Adão, por que você está escondido? Adão falou assim: porque
A mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto, eu comi. E Deus não sabia, irmãos? E ele falou assim: por que você... Quem que falou para você que você está nu? Que ele fala assim: não, porque eu percebi que eu estava nu e eu me escondi. Mas Deus falou assim: mas quem te contou essa fofoca? Quem que te contou? E a partir do que Adão confessa, Deus o afasta, mas não o deixa órfão. Ele fala assim: antes do suor comerá, vai ter que trabalhar. E aí Deus pega o animal limpo, puro, e sacrifica por amor de quem? Do homem. Em momento nenhum, querido, Deus vai trazer separação entre ele e o homem. Quem colocou essa separação fomos nós mesmos, porque Adão que se escondeu quando Deus foi lá no momento de relacionamento. Somos nós que nos ocultamos da presença de Deus quando pecamos. Ou eu estou falando mentira? O que impede de você se posicionar como filho? E como um filho amado se posiciona? Jesus fala que havia um homem que tinha 2 filhos, e um deles pediu herança para que pudesse gastar, e ele foi e gastou com tudo, e quando não havia mais o que fazer, não havia mais recurso, ele voltou e falou assim: pai, pequei perante o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faça de mim como um desses servos. E o pai vem e o abraça, o pai vem e o conforta, o pai vem e troca as vestes dele, Abraão. O pai vem e coloca uma sandália no dedo, uma sandália nos pés e um anel no dedo. O pai em momento nenhum quer ter separação, porque se ele quisesse separação lá no jardim, ele teria chutado Adão para fora do paraíso e deixado ele nu. E o que Deus fez foi cobrir as vergonhas de Adão. Bom, versículo 5: então um dos anciões disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu quero te falar uma coisa: todo aquele que se posiciona como amado de Cristo vê a face verdadeira de Cristo. Porque a face de Jesus, o homem, ela não é a essência de quem ele é. Porque era necessário que ele se tornasse homem, né? E aí Isaías vai falar que nele não havia beleza ou aparência boa para que a gente pudesse ser atraído por ele. Jesus não tinha olhos claros, irmãos, cabelos longos, lisos e sedosos, macios, que não precisava fazer um babyliss, né? Jesus não tinha boa aparência. Mas quando João se posicionou como amado de Cristo, ele viu a verdadeira face de Cristo, a verdadeira face do Cordeiro. Vai estar lá no versículo 6, joga para frente aí para a gente poder ver. Depois, 6, aí. E depois, eis que eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados por Deus à terra. Querido, o que João está falando é no sentido literal. O número 7 no livro de Apocalipse, em alguns pontos da Bíblia, vai trazer sobre a perfeição, vai falar sobre perfeição. Os 7 chifres representam a força perfeita. Então Cristo
depois de ressuscitado, tinha um corpo perfeito. Como que eu posso explicar? Não sei. Ainda é muito para o meu entendimento. Mas ele tinha uma força perfeita. Você consegue imaginar uma força perfeita? E ele tinha os 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus? Revela lá em Isaías capítulo 11. Coloque aí para a gente ver rapidinho. Isaías capítulo 11. Vamos ler? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Esses são os 7 Espíritos do Senhor. A perfeição em espírito seria o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito do conhecimento e do temor. E na minha aqui vai falar um a mais, que aí está dando só 6. E do poder, né? Volta lá rapidinho. Isso. O Espírito do conselho e do poder, e o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Então ele era perfeito em conhecimento, em sabedoria, em entendimento. Só consegue enxergar isso em Cristo aquele que se posiciona como amado, querido. Porque como podemos nós, tão imperfeitos, se aproximar daquele que é perfeito em Deus, aquele que é imaculado, aquele que não tem pecado? Somente quando eu entendo a grandeza do sacrifício na cruz, somente quando eu me posiciono aos pés de Deus como amado, quando eu vejo o pecado não como uma situação corriqueira, mas como uma situação acidental, e eu me arrependo e vou diante do Pai e falo assim: olha, eu errei, não sou digno, mas estou aqui. Se o Senhor quiser, só se o Senhor quiser. Esse é o posicionamento. Não deixe, querido, que o pecado ou com as situações do seu dia a dia te afaste do Senhor de uma maneira que vai fazer você perder a sua salvação, vai fazer você perder o seu lugar em Cristo. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quem se posiciona recebe a revelação do propósito de Cristo. Lá no versículo 7, eu vou ler aqui na minha versão, que vai dizer assim: ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Versículo 8: e assim o que recebeu os 4 seres viventes, assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, ou reis e sacerdotes, como está ali. Assim reinarão sobre toda a terra. Lá em Isaías também vai falar assim: olha, porque a criança vai poder encostar a mão nas víboras, porque os filhos herdarão a terra e reinarão sobre ela. O leão comerá alimentos feno e vegetais como os outros animais, não precisará matar o homem. Antes, lá o pecado do homem, a serpente fez com que ela fira a mulher e o calcanhar a esmagaria, e eles teriam medo um dos outros. Mas agora os filhos poderão brincar com as cobras, porque elas não farão mais mal. Esse era o projeto de Deus. Eu não notei esse versículo de Isaías, eu tinha que ter separado aqui. Mas o projeto de Deus é que, aí irmãos, seja após
pós-arrebatamento, seja antes do arrebatamento, vai acontecer, não vai acontecer, essa questão teológica, que vai ter arrebatamento, tribulação, vamos passar na grande tribulação, não vamos passar, não estou falando sobre isso aqui agora, amém? Eu estou falando sobre passado todas essas coisas, vivemos da maneira que o Senhor quis. Você quer, fomos arrebatados ao céu, que eu acredito nessa parte, mas tem alguma parte teológica que vai falar que nós passaremos pela grande tribulação junto com o mundo, mas seremos perseguidos mais uma vez. Mas assim, pano para manga, depois vocês resolvem com o pastor. Passado todas essas coisas, o projeto de Deus é que vivamos como reis e sacerdotes. O projeto de Deus para a nossa vida eterna é muito maior do que nós podemos imaginar aqui, Gabriel. Porque mesmo que João tenha visto o que aconteceria no final dos tempos, Jesus vai dizer que o olho não viu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós. Você pode ter acesso a isso, se você se posicionar como amado de Cristo. Ele vai te revelar os desejos do coração dele, ele vai te revelar os planos que ele tem preparado para a sua vida. E esse é o dia, esse é o momento para que nós nos levantemos da nossa zona de conforto, ou da nossa religiosidade, e nos posicionemos como amados de Cristo, como amados do Senhor. Irmão, não estou falando de vir para a igreja mais cedo, de limpar a igreja, não estou falando de tocar no ministério de louvor, eu não estou falando de ficar no diaconato, eu estou falando de se posicionar, de tomada de decisão, de estar perto de Cristo como filho. Quero te falar uma coisa: crer em Jesus é suficiente para você ser salvo. Todos concordam? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é suficiente. Crer é uma coisa, se posicionar é outra completamente diferente. Acreditar é uma coisa, agora acreditar e viver é outra coisa completamente diferente. Deus tem coisa nova para a sua vida hoje, Gabriel, essa semana. Deus tem coisa nova para você, Nicole. Deus tem coisas novas para você, Rayane. Mas você precisa, nós precisamos. Deus tem coisas novas para mim. Deus tem coisas tremendas, tem coisas sobrenaturais que eu ainda não vivi. Mas nós precisamos nos posicionar como filhos amados. Não adianta somente eu acreditar e eu levantar as mãos e falar assim: amém, Deus tem algo novo para mim, Deus tem uma semana de bênção, uma semana de vitória. Vai muito além. O que Ele tem é muito além do que eu sonhei, do que eu posso imaginar. Mas eu só consigo ter acesso a essa informação a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu tomo a decisão de não mais apenas crer, mas quando ninguém estiver me vendo, eu ainda sou filho amado. E quando ninguém está me vendo, Abraão, eu estou ali deitado nos braços de Jesus, no peito de Jesus, descansando nele, colocando em Jesus os meus sentimentos, colocando em Jesus, nos pés do Salvador, as minhas emoções, as minhas frustrações, os meus desejos, os meus anseios, levando aquele que tem acesso direto ao Pai, as minhas necessidades. Vocês estão comigo, irmãos? Então eu preciso, não somente quando o pastor está aqui, não somente quando tudo é favorável. Irmãos, eu fico doido, imaginando o que Filipe fez. Que a Bíblia fala, Abraão, que ele estava pregando para o eunuco. E aí de repente ele fala assim: e aí, você crê em Jesus? O eunuco falou: creio. Ele falou assim: o que é que me impede de ser batizado? Ele falou assim: nada. Ó, tem água ali,
eu podia ser batizado. Você crê em Jesus como seu único salvador? O eunuco falou assim, eu creio. Ele falou, então vamos lá, vamos batizar. Pum, joga água na cabeça do homem, o Gabriel. E ele some. E a palavra de Deus vai dizer que ele aparece. É teletransporte. Que ele aparece em outra cidade pregando o evangelho, Abraão. Tem coisa maior para você viver ainda, Abraão? Você já foi teletransportado pelo Senhor? Não. Então tem coisa maior. Se você não viveu, é porque algo de errado está acontecendo, irmão. Porque Jesus falou assim, se credes, obras maiores farão. Você já passou pela rua ali e de repente o cara está enfermo, está doente e a sua sombra passou por ele, ele foi curado? Eu ainda não fiz isso não. Acredito que nas 2 semanas orando, buscando, já dá para chegar lá. Mas não... Está entendendo, Abraão? Então o que a gente tem vivido hoje como igreja reformada está muito aquém do que a igreja primitiva viveu. Aquilo que nós temos vivido hoje está muito aquém daquilo que os patriarcas viveram. E olha que naquela época Cristo não tinha vindo. Você orou e o fogo caiu do céu e matou, consumiu o holocausto, pegou fogo em tudo na água e acabou? Não. Irmãos, nós temos vivido como uma igreja morta. Nós temos vivido... Eu acho que a pior coisa que pode ter acontecido conosco, como igreja do Senhor, é a liberdade do Evangelho. Porque a liberdade nos deixa acomodados. A graça salvadora que alcançou o Brasil nos torna acomodados. Porque se eu não ler a Bíblia hoje, não tem problema, amanhã eu leio. Porque se eu não orar hoje, não tem problema, amanhã eu oro. Porque se eu não jejuar, ou se eu não buscar hoje, não tem problema. A faca não está no meu pescoço. Não tem ninguém querendo me matar porque eu falei de Jesus. Então quando eu vou para o trabalho, eu ajo como uma pessoa normal, vivo como uma pessoa normal. Então quando eu estou na rua, eu sou mais um comprador, ou mais um comerciante, ou mais alguma pessoa que está passando por ali. Não sentimos o peso da perseguição. Michel, você chega na sua casa e abre, tem água, né? Na torneira. Se você quiser também, você pode ligar e pedir uma água com gás, geladinha. Somos acomodados. Mas enquanto deveríamos ser gratos e nos posicionar cada vez mais como filho, porque temos acesso a coisas que a igreja primitiva não teve. Mas isso tem nos afastado de Deus, a comodidade. E aí, sabe onde que está o nosso tesouro? Não está mais no Senhor. O nosso tesouro está nas nossas riquezas. O nosso tesouro está no nosso conforto, na nossa comodidade. O nosso tesouro está nos nossos bens, em aquilo que deveria ser para somar, tem nos afastado do Pai. Aquilo que Ele nos concede por amor tem tomado o lugar dEle em nossas vidas. Aquilo que Ele nos dá de graça por nos amar, porque nós somos amados, amém? Mas nós temos que deixar isso tomar conta do nosso coração. E aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Querido, é o tempo. Eu não vou me alongar mais. Eu não preciso também que você nessa noite venha aqui na frente chorar. Não preciso que você saia do seu lugar em prantos. Mais uma vez. Não é para isso. É para que essa palavra que feriu meu coração
Porque isso é para mim, irmãos. Não se engane. É para que essa palavra que feriu meu coração me leve para casa e me faça mastigar isso a noite inteira, e me faça remoer isso no meu sentimento. O que eu tenho feito? Por que eu não tenho me posicionado como filho? Quais são as coisas, quais são os altares que eu tenho levantado na minha casa que tem tirado o lugar de Deus? Isso precisa ser desconfortável para mim, de um jeito que doa no meu interior, que me faça refletir e entender por que eu não estou me posicionando como filho, se Deus tem coisas maiores para mim. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor.